verso 51. Eu quero mostrar para você, lembrar você nessa noite, sobre o chamado para todos. Também conhecido em alguns meios como o sacerdócio universal do crente. Essa palavra bonita, o sacerdócio universal do crente, é muito legal. Mas às vezes as pessoas acham que ela é legal de falar. Não, ela não é para falar, ela é legal de viver. O sacerdócio universal do crente diz para você que você tem a mesma função, tem o mesmo chamado, não a mesma função, mas o mesmo chamado que qualquer pastor, que qualquer missionário, que qualquer bispo, que qualquer apóstolo, que qualquer padre, que qualquer freira, que qualquer líder religioso que você pensar. O sacerdócio universal do crente me faz lembrar que eu só estou nesse lugar mais alto porque eu tenho uma palavra para apresentar, mas se fosse você estaria aqui e eu sentado aí. Esse não é o espaço do santo, esse não é o espaço do consagrado, esse não é o espaço do separado, esse é o espaço onde a gente apresenta uma palavra. É só para que você possa me enxergar. O fato de eu estar aqui não me faz melhor do que você. Eu não tenho mais acesso a Deus do que você. Deus não fala mais comigo do que fala com você. Temos talvez funções diferentes dentro do corpo, um é braço, outro é perna, outro é pé, outro é olho, outro é boca. Mas todos nós somos corpo. Todos nós somos membros do mesmo corpo e não há nada de especial. O ser pastor me impõe uma responsabilidade de cuidado e também de pastoreio. Ao mestre, o cuidado do ensino. Mas é só uma vocação, não é um status que faz um melhor do que o outro. No capítulo 27, no verso 51, nos mostra o momento em que algo se iguala. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois. E ele não se rasgou de baixo para cima, porque não foi o homem que forçou a entrada na presença de Deus. Foi Deus quem abriu a entrada para o homem. O véu se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Esse texto está no contexto da crucificação. Mas ele vem nos mostrar que era possível fazermos aquilo que Jesus estava falando para que pudéssemos fazer. O que seriam dos cansados e sobrecarregados se o véu não tivesse se rasgado? Porque Jesus havia dito: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que seria de nós agora, Jesus morto e logo após ressurreto e depois assunto aos céus? A quem iríamos? Teríamos que nos prostrar aos pés dos sacerdotes, porque naquele tempo, somente um sacerdote, uma vez por ano, entrava na presença, no lugar de Deus, o Santo dos Santos. Ele ia lá, fazer aquilo que muita gente quer que o pastor faça hoje, fazer aquilo que muita gente espera que o padre faça. Ele ia lá, representar o povo diante de Deus, e depois ele saía, para ser voz de Deus diante do povo.
É daí que surge o sacerdote. É dessa história que eles começam a vestir a gente com roupa diferente. Que põe o terno no pastor, a batina no padre, para diferenciar a gente das pessoas normais. Vai falar com o sacerdote, vai pedir a autorização do sacerdote, vai pedir a oração do sacerdote, vai pedir a bênção do sacerdote. E sabe o que isso gerou? Crentes preguiçosos, descompromissados, e pior, dependentes de autoridades eclesiásticas. Tem gente que tem que pedir para o pastor para viajar, tem que pedir para comprar um carro, tem que ir lá pegar a absolvição de pecado. De quem? Do sacerdote. O que nós esquecemos, irmãos, e nos confortamos com isso, porque é muito mais fácil você me pagar para eu fazer o que você deveria fazer. É muito mais confortável você me pagar para eu ter uma família perfeita, você me pagar para eu ter um comportamento perfeito, você pagar para eu ser um homem diferente, um jeito diferente de ser gente, porque isso traz alívio para o seu coração e salário para mim. E aí a gente foi alimentando essa dependência. Por quê? Porque ela é lucrativa para muita gente. Ela é lucrativa para quem não precisa fazer nada, e ela é lucrativa para quem precisa viver disso. Mas o texto diz que o véu foi rasgado e agora todos nós temos livre acesso a Deus. Isso significa que pela morte de Cristo, o caminho para a presença de Deus foi aberto para sempre. Não há barreiras. Todo crente pelo sangue de Jesus tem acesso direto ao Pai. Todo crente pelo sangue de Jesus tem acesso direto ao Pai. Eu e você temos acesso direto a Deus. Ah, pastor, mas para que você existe? Para falar isso. Para lembrar você que você não depende de mim, que você não depende da instituição, que você não depende do templo, que você não depende de nada, você depende de Deus. E você tem livre acesso a Ele. Meu irmão, minha irmã, aproveite esse privilégio. Não desperdice esse privilégio. Você tem livre acesso a Deus. Você fala com Ele e Ele responde para você. Às vezes vocês procuram, e algumas pessoas procuram falar com o pastor como se o pastor fosse um líder espírita. Falam comigo e querem que eu escute alguma coisa do Espírito e psicografe para vocês o que Deus está falando. E com todo respeito aos espíritas, eu não sou. Você tem livre acesso a Deus. E aí você, mais uma vez, vai perguntar, pastor, o que o senhor faz? Irmãos, eu posso te dar conselho, e só posso, e só devo te dar conselho por causa da palavra dEle. E na palavra dEle, porque se você quiser a cura para trauma, para não sei o que, não sei o que, não sei o que, procura um psicólogo. Tem gente que estudou para isso. Eu tenho psiquiatra agora, terça-feira. Se você quiser, eu posso te atender depois da consulta. Eu vou estar tranquilão. Eu falei, eu tenho uma amiga, tomara que não estejam vendo, eu tenho uma amiga psiquiatra, eu falei, filho, eu estou precisando de uma consulta. Aí ela mora lá no Rio Grande do Sul. Aí essa semana ela marcou comigo. Ela falou, 2h30, segunda-feira eu vou te consultar. Eu falei, eba, agora eu sou oficial. Tenho uma psiquiatra.
Agora vocês vão ver como eu vou mudar de vida. Né, Adriana? Eu estou indo no psiquiatra, a Adriana é que me liga para falar, pastor, está chovendo demais aqui. Adriana esses dias me ligou da missão. Falei, oi Adriana. Ela falou, pastor, está chovendo demais, caiu um muro, está um... E eu falei, ô Adriana, o que você quer que eu faça? Fala para mim, o que eu posso te ajudar? Tipo assim, quer que eu mande parar de chover? O que você quer comigo? Fala, porque você me ligar para falar que está chovendo muito, você deve estar esperando que eu fale. Fica tranquila, Adriana, vou agora aqui estender as mãos e falar, São Pedro. Não é o São Pedro que faz chover, né? Não. Vou falar então, nuvem saia de cima da missão. Mas aí depois eu entendi que ela só estava querendo dividir a dor dela comigo, e eu gosto disso. Gosto. Então assim, o meu papel, irmãos, é lembrar você que você tem livre acesso a Deus. O meu papel, porque provavelmente eu estudei um pouquinho mais a Bíblia que você, porque fui para o seminário, e tem 25 anos que eu falo da mesma coisa. É te dar conselhos a partir da Bíblia. E nada mais do que isso. Pastor só é psicólogo, irmão, se ele se formar nisso, senão ele é só pastor. Pastor, nós estamos cheios de pastor, que é terapeuta, que é psicólogo, que é não sei o quê. Eu sou só pastor. Então não se frustrem se alguma vez você entrar na minha sala e perguntar para mim, pastor, o que eu faço? Eu falo, procura um psicólogo. Agora, eu consigo avaliar. Teve o Ricardo, que eu não mandei para o psicólogo. Não, mandei logo para o psiquiatra. Falei, procura um psiquiatra, ele vai te dar um remédio lá, depois você volta e conversa comigo, porque do jeito que você está, não dá. Depois ele agradeceu. Escuta, você tem livre acesso a Deus. Amém? Você tem livre acesso a Deus. Eu sou de uma família de origem católica, como muitos de nós. E o hábito da minha família, geralmente é escolher um santo para cada causa. E eu entendo bem isso. O que me preocupou com o tempo é que eles começaram a escolher um santo para cada causa e a falar, Fabiano, ora aí porque você está mais perto de Deus. Eu já começo a ficar preocupado, porque se eu estou mais perto de Deus, eu estou morrendo, né? Tipo assim, não, você está mais próximo, então você deve estar à beira da morte. Eu estou já com um passo, estou quase lá. É porque essa cultura, irmãos, está arraigada em nós. Eu estou tão perto de Deus quanto você, pelo menos eu espero que eu esteja tão perto de Deus como você está. Ele ouve a minha voz e discerne a minha voz, assim como Ele ouve a sua voz e discerne a sua voz. Não há um departamento no céu que diz assim, essa é a oração do pastor, atende. Não é servidor público. Essa aqui é a indicação do deputado, essa aqui é a indicação do fulano, isso aqui você atende primeiro. Esse aqui não, esse aqui você deixa, a hora que der você faz. Não tem disso, Francisco? Isso aqui nós não conhecemos, não tem ninguém, isso aqui você faz quando é, esse aqui tem indicação, isso aqui você faz mais rápido. Irmãos, Deus não faz isso. Deus não escuta mais o rico, Deus não escuta mais o sábio, o estudado, o clérigo, não. Deus sabe quem é cada um de nós, conhece o nosso nome, ouve a nossa voz e responde individualmente para cada um de nós. Amém? Então isso acaba que facilita na nossa vocação. Todos nós temos um chamado. Temos papéis diferentes nesse reino e nesse corpo. Mas todos nós temos um chamado. Aí você pode pensar mais uma vez, mas uns são mais capacitados que o outro. É interessante que naturalmente e sobrenaturalmente a capacitação foi para todos nós. E aí, nós temos o véu rasgado, mas temos também o Espírito derramado.
Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, do 1 ao 4, e depois o verso 16 e 18. Do 2 ao 4 diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E todos, quantos, gente? Quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Até você. Pasmem, até eu. Todos recebemos do Espírito Santo. Todos. Esse é o cumprimento de uma profecia de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E para que nós recebemos o Espírito Santo? E por que nós recebemos do Espírito Santo? E por que Deus veio habitar em nós? Porque Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Onde, pastor? É onde ou aonde, gente? Que eu falo. Vamos lá, a moçada do português bom aí, que eu ando sofrendo essa semana, toda hora eu fico onde ou aonde. No caso é onde? Vamos logo para o lugar mesmo, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se é aonde ou se é onde, eu não sei, eu sei que todos nós recebemos do Espírito Santo de Deus para sermos testemunha. Amém? Esquece esse negócio de que eu tenho que ser testemunha. Não. Eu também. Mas tu também. O pastor tem que ter uma vida ilibada. O irmão também. Que recebemos da mesma palavra, da mesma salvação, do mesmo sangue, do mesmo Espírito. Todos nós temos que ter. Todos nós. Joel havia anunciado isso, 2:28, Joel 2:28. Naquele dia, em Atos 2, a promessa se cumpriu. O Espírito que vinha e visitava e depois saía, em todo o Antigo Testamento, o Espírito vinha e voltava. Vinha para momentos específicos. Agora, ele foi definitivamente derramado. E habita permanentemente dentro de cada crente. Inclusive, ele é o selo da nossa salvação. Ao pensarmos nesses dois eventos juntos, confesso para os irmãos que até sorri. Deixa eu partilhar do meu momento criativo espiritual. Eu não consigo preparar nada. Nobre evangelista? Como é que é? Evangelista, né? Isso, nobre evangelista. Eu não consigo preparar nada com muita antecedência. Eu tenho uma cabeça... Eu tenho psiquiatra essa semana. Eu tenho uma cabeça um pouco acelerada, né? Acelerada. Esses dias eu contei, em mais ou menos 10 minutos que eu fiquei acordado de madrugada, eu devo ter pensado em 75 coisas. Eu devia ter anotado, só para eu ver. Como é que consegue pensar em tanta coisa em pouco tempo? Então eu não consigo, esse período longo, de começar na segunda-feira, estudar, preparar, separar, não. O meu momento criativo é mais intenso, é com mais adrenalina. Eu sei que eu quero falar sobre missões, eu leio sobre missões, mas não consigo pensar em nada para pregar. Hoje, sentei, assim que acabou a escola bíblica, na minha mesa, sentei na cadeira, óbvio, coloquei os pés sobre a mesa, porque eu também só consigo pensar com os pés para cima. Descobri, eu acho que é porque aí o sangue circula para a cabeça, né? Se eu não erguer os pés, parece que não vem nada. Então, qualquer lugar que eu sento, eu ponho os pés para cima e começo a pensar. Aí o pessoal do norte vai saber a diferença que faz uma rede na minha vida. Né? A rede é o espaço da inspiração. Mas quando não tem rede, eu sento e ponho os pés para cima. E fiquei pensando
pensar na frente da Cássia não é um negócio fácil. Inclusive, se a sua esposa estiver sem falar com você há algum tempo, coloque um fone de ouvido. A hora que você colocar o fone de ouvido, ela vai te falar alguma coisa. Ah, ela não quer mais conversar comigo. Pega um livro e começa a ler. Ah, ela não quer mais falar comigo. Começa a jogar qualquer coisa, ou começa a ver qualquer coisa na televisão. Ela vai falar com você. Nem que seja para falar que você não fala com ela. Sentei, botei meus pés para cima. E a Cássia fez a pergunta clássica de todo domingo. Não é o que eu vou pregar. É o que nós vamos comer. O que nós vamos comer? Eu falei, nem pensei nisso ainda. Qualquer coisa. Aí ela fala assim para mim, porque eu não quero fazer comida hoje. Já ouviu isso, Francisco? Não, né? Não, ninguém ouve isso. Ela falou, porque eu não quero fazer comida hoje. Aí eu falei, então, vamos sair para comer. E estou ali, falando, Deus, fala comigo. Que eu preciso falar alguma coisa hoje à noite. E aí ela falou, eu falei, vamos sair para comer alguma coisa. Ela falou, não estamos podendo gastar. Eu falei, então nós estamos com um problema agora. Talvez ela está me dando uma indireta para eu fazer almoço, né? Porque ela não quer cozinhar e não quer sair, duas coisas. Ou eu vou ter que fazer almoço ou nós vamos ter que jejuar. Nós não temos outra opção. Ninguém chamou a gente para almoçar. Ninguém convidou a gente para almoçar. O Matos foi sozinho para Nova Veneza, porque agora tem genro. Quando não tinha genro, vivia me chamando para ir nos lugares. Agora tem genro. Cadê Matos? Não veio na escola bíblica? Não, eu fui para Nova Veneza. Foi fazer o que em Nova Veneza, cara? Era o final do negócio do italiano. Eu estou 10 anos esperando acertar. Eu só descubro no último dia. Francisco, resolve isso na minha vida no próximo ano. Sentei. Acabou, né? Acabou já. Sentei. E na hora, irmãos, falei, Cássia, eu vou só terminar meu sermão aqui, nós já decidimos que nós vamos comer. E na hora, veio no meu coração, o véu rasgado, o Espírito derramado. Sei lá de onde saiu isso, na verdade eu sei de onde saiu isso. O véu rasgado, o Espírito derramado. Irmãos, a hora que eu entendi, o véu rasgado e o Espírito derramado, eu aliviei e falei, Cássia, o sermão está pronto. O sermão está pronto. Podemos ir. O sermão está pronto. Por quê? Porque o véu rasgado e o Espírito derramado é o que capacita a mim e a você de cumprirmos com o nosso chamado missionário. Temos livre acesso a Deus e temos o poder de Deus nas nossas vidas para testemunharmos. Não há mais nada a fazer. Agora é só obedecer. Porque qual é a desculpa que você vai arrumar? Qual é a desculpa? Você tem livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você fala com Ele. E Ele fala com você, mas eu não consigo ouvir a voz dEle. Abra os seus olhos então. Está escrito. Ele fala pela palavra, fala pelos profetas, fala pela palavra, fala pela natureza. Um dia proclama a glória e anuncia a glória de Deus para o outro dia. Deus fala. E você tem livre acesso a Ele. Qual é a desculpa que você vai dar? É que eu sou fraquinho. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. O Espírito de Deus, o mesmo que pairava sobre as águas, habita em você. O mesmo que tomava a vida do Sansão e fazia com que ele destruísse milhares de pessoas com a sua força, o mesmo Espírito habita em você. O Espírito que habitou em Paulo, o apóstolo, em Pedro, o apóstolo, habita em você. O Espírito que fez com que Estevão suportasse todas as pedradas e morresse apedrejado, declarando perdão aos seus apedrejadores, habita em você. Não é um espírito diferente. O Espírito que habita e habitou nos grandes nomes da proclamação do Evangelho e nos grandes evangelistas, habita em você, é o mesmo Espírito.
Não é um espírito diferente, é o mesmo Espírito. Você tem livre acesso ao mesmo Deus que todos tiveram, e você tem o mesmo Espírito que esteve sobre todos aqueles que foram usados por Deus. Qual é a desculpa que nós vamos dar? Pastor, eu tenho o meu talento, a minha vocação, o meu chamado, a minha profissão. Que Deus te abençoe e você possa fazer missões com dinheiro. Ninguém tem tão pouco que não possa dividir, irmãos. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho salário. Todo mundo pode investir um pouco em missões. Lembram da oferta da viúva? Às vezes o que, sabe, deixa eu só abrir um parênteses e encerrar. Sabe às vezes o que nos atrapalha de investir em missões? Primeiro, o nosso orgulho. Que a gente acha que a gente tem que investir muito, senão é uma vergonha. A gente acha que se a gente não investir muito é uma vergonha. Eu já falei para os irmãos, sabe como é que a gente alcança um alvo de 15 mil reais? Talvez eu esteja errado na conta. Mas se 100 pessoas contribuíssem com 150 reais, já daria 15 mil reais. E se 150 pessoas contribuíssem só com 100? E aí, para vocês verem que eu fiz o primário direitinho, que a ordem dos fatores não altera o produto, sabe, bota, vai dar 15 mil do mesmo jeito. Mas sabe o que a gente pensa? Ah não, eu não... E se você pensar em contribuir com 150 reais, divididos em 10 meses, dá 15 reais por mês. Será que a gente consegue investir 15 reais por mês num projeto missionário? Mas a gente é orgulhoso. O que impede a gente? A gente é avarento. É avarento, a gente é desconfiado, a gente é avarento. Primeiro que a gente entrou nessa paranoia de que todo pastor é ladrão. Não, irmãos, tem muitos que são mesmo. Mas nem todos. Nem todos. Tem uns que têm até um bom salário, não precisa nem de assaltar ninguém. A gente entrou nessa história que a igreja vai desviar o recurso do quê, gente? Nós não temos quase coisa para fazer. Tudo que você contribuir, você consegue ver onde é que vai o seu dinheiro, especialmente aqui na igreja. Nossa, aqui na igreja dá para ver até demais, porque é tanta gente para ver o que a gente gasta. Eu acho que tem mais gente vendo o que a gente gasta do que contribuindo às vezes. De tanta fiscalização. O nosso evangelista carioca, você acredita, nós temos um tesoureiro, segundo tesoureiro, 5 membros da comissão de finanças, e todo mundo vê tudo. E ainda tem o Raimundinho para falar que eu esqueci uma assinatura no papel. Nunca vi gostar de assinatura desse jeito. Cadê o Raimundinho? Está lá fora, né? Ali, o Raimundinho está ali. Eu nunca vi um cabra para gostar de assinatura igual o Raimundinho. Então, a gente às vezes não contribui, por desculpa mesmo, orgulhoso, acha que tem que ser muito, é avarento mesmo, é miserável, não gosta de dividir nada com ninguém. Tem gente que não gosta de dividir nada com ninguém. Ou então porque a gente é egoísta mesmo. E um egoísta só pensa no próprio ventre. Nós temos aqui, vou falar para vocês, presta atenção aos nossos jovens. 4 jovens contribuíram para missões. Semana passada tinha 15 comendo lanche. Hoje vai ter 10 comendo lanche. Não é falta de dinheiro, irmãos. É egoísmo. Lombriga.
Lombriga, tudo lombriguento. Enche a cara de lanche, mas não consegue investir em missões. E nem vou falar dos da pecuária, que eu não gosto de fazer esse tipo de crítica. Temos livre acesso a Deus, temos o Espírito Santo de Deus, e Deus tem nos dado condições. Agora, cabe a nós obedecermos ou não. Aí você fala, pastor, trouxe um visitante hoje, ou você está visitando a gente. Nossa, eu já não gosto de igreja de crente porque fala de dinheiro. Não, não é que você não gosta de igreja de crente porque fala de dinheiro. É porque dinheiro é aquilo que há de mais sensível em você e precisa ser tratado. Porque quem não gosta que fala de dinheiro, também não gosta de ler a Bíblia, porque a Bíblia está repleta de assuntos que trata de dinheiro. Inclusive é um dos assuntos mais tratados da Bíblia, porque o dinheiro vai ser o único caso que Deus vai chamar de outro Deus, de Mamon. Que o próprio Jesus vai dizer que não dá para servir o dinheiro e a Deus, porque são dois senhores. E aí tem irmão da igreja antiga que até se incomoda às vezes. Metade briga comigo porque eu não falo, a outra metade fica chateada quando eu falo. Mas nem o Corinthians agrada a todo mundo. Então, preste atenção no que te impede, primeiro de cumprir com o seu papel no reino. Aí, pastor, eu vim aqui para ser abençoado. Eu estou te abençoando. Estou instruindo você para fazer o que é certo para a sua vida. Sua vida vai mudar quando você começar a obedecer o chamado de Deus na sua vida. Quando você parar de procurar gente para representar você diante de Deus, e você for para a presença de Deus, porque aí você vai deixar de ser coitadinho, coitadinha. Ai, coitadinho de mim, fala com Deus, pastor. Coitadinho de mim, fala com Deus, padre. Coitadinho de mim, fala com Deus, irmã. Coitadinho de você, fale com Deus, irmã. Fala com Deus, irmãos. Todos nós temos livre acesso a Deus e não há ninguém entre nós que seja coitadinho, porque todos nós temos do mesmo Espírito. Eu não tenho dó de você. Você tem do mesmo Espírito que eu tenho. O mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por você. O mesmo Espírito, o mesmo acesso, o mesmo benefício, o mesmo privilégio. Por que eu vou ter dó de você? Desperta, ó tu que dormes. Se dessa noite você não lembrar de nada do que eu falei, só lembrar da história que eu boto o pé em cima da mesa, que na sua próxima crise, que na sua próxima dificuldade, que na sua próxima batalha você se lembre que você não é coitadinho, que você não é coitadinha, você tem livre acesso a Deus e o Espírito de Deus habita em você. Se você precisar de um conselho bíblico, você me procura. Se você não precisar, também não precisa me procurar para isso, não. Me procura para comer pizza, para comer lanche. Já os meninos aí, lombriguentos, não investem em missões, mas come pizza todo domingo. É você mesmo, é de você que eu estou falando. Da pecuária também. Todo mundo. O bom de falar é que todo mundo faz a mesma coisa, então é muita carapuça para pouca cabeça. Irmãos, se o Senhor mandar você ir, vá. Se o Senhor falar, obedeça. Se o Senhor pedir, entregue. Não resista. Não resista. Amém? Fique em pé.